Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou corrigir um exercício que vai envolver transformações gasosas. Espero contribuir com os estudos de vocês. Pause o vídeo, faça anotações, que esse procedimento vai ajudar bastante na fixação das ideias. Então o exercício fala o seguinte: Gabriela segura um balão com gás hélio durante uma viagem do Rio de Janeiro até o Pico das Agulhas Negras, no estado do Rio de Janeiro também. O volume do balão era V0, ou seja, tinha um volume inicial. E o gás estava a pressão P0, ou seja, tinha uma pressão inicial, e a temperatura T0, ou seja, tinha uma temperatura inicial, medida em Kelvin. Ao chegar ao pico, porém, Gabriela observa que o volume do balão passa a ser 6/5 do inicial, 6/5 de V0, e a temperatura do gás 9/10 de T0. Com base nessas informações, é correto afirmar que no pico das agulhas negras, a pressão do gás no interior do balão tem qual valor? P0, 3/4 de P0, 5/6 de P0, 9/10 de P0. Então, pessoal, nós vamos utilizar essa equação que está aparecendo para vocês aí, onde ela relaciona a pressão, o volume e a temperatura inicial com a pressão, o volume e a temperatura final de um determinado gás. Como a Gabriela estava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e ela subiu a montanha, ela subiu a serra, e lá no alto o balão tinha uma outra pressão, um outro volume, uma outra temperatura, nós vamos calcular qual que é o valor dessa nova pressão. Ela nos deu, né, o valor do volume e nos deu o valor da temperatura. Nós temos que descobrir o valor da pressão lá no alto da montanha. Então nós vamos utilizar essa equação, ok? Eu puxei uma setinha aí e escrevi o que cada letra significa, né? Eu sugiro que você anote essas informações aí em seu caderno, ó, né? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final e pressão final, ok? Então puxem a setinha, anotem que esse procedimento auxilia bastante. Agora nós vamos resolver efetivamente o exercício. Eu vou usar a equação, né? Ó, escrevi ela aí novamente e eu tirei os dados. Ó. Qual que é o valor da pressão? Qual que é o valor do volume final? 6/5 do inicial. Qual que é a temperatura final? 9/10 do inicial. A pressão final eu não sei, quero descobrir. Aí eu escrevi a equação novamente aí embaixo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ok, até aí. Ó, então eu escrevi aqui a equação novamente. Ó, P0 V0 T0 é igual P2 V2 T2. Eu multipliquei cruzado, pessoal. Por quê? Eu vou querer descobrir o valor do P0. Então eu multipliquei P2 V2 T0. P2 V2 T0 é igual P0 V0 vezes T2, certo? Puxei a setinha para o alto aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó, então eu escrevi lá em cima novamente, ó, eu quero descobrir o valor do P0, desculpa, eu quero saber o valor do P2, né, que é a pressão final, o V2 e o T0 vai passar dividindo. Então eu fiz esse procedimento lá em cima, ó, certo? P2 é igual P0 V0 T2 dividido por V2 T0. É o que estava aqui embaixo, ó, ok? Então aqui, ó, o V2 T0 vai passar dividindo. E foi o que eu fiz aqui embaixo, ó, ok? É o que eu fiz aqui embaixo. O V2 T0 passou dividindo. Então ficou P0 V0 T2 dividido por V2 T0. Certinho. Então P2 é igual. Qual que é o valor do P0? É P0. Qual que é o valor do volume inicial? É o valor do volume inicial. Qual que foi a temperatura final? A temperatura final ele nos deu, ó, foi 9/10 de T0. Então eu vou trocar o T2 por 9/10 de T0. É o que eu fiz aqui. O P0 V0 eu repeti, o T2 9/10 de T0 eu substituí. Dividido por qual que é o valor do volume final? O volume final ele nos deu, ó, que é 6/5 de V0. Então eu repeti aqui, ó, 6/5 de V0. O T0 eu repeti, certo? Veja que eu pude cortar, ó, V0 com V0 eu cortei, T0 com T0 eu cortei também. E sobrou para mim, ó, que P2 é igual 9/10 de P0, ó, 9/10 eu não cortei e sobrou o P0. Eu repeti aqui.
E embaixo sobrou os 6/5. Eu repeti aqui, 6/5. Certinho? Aí, pessoal, nós ficamos aí com uma divisão de frações. Como que nós fazemos na divisão de frações? Eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu repeti, ó, 9/10 de P0 vezes os 6/5, eu multipliquei invertendo. 5/6, né? Na divisão de frações, repetimos a primeira, né? O 9/10 de P0 eu repeti e multipliquei pelo inverso da segunda, 5/6. 6/5 virou 5/6, multiplicado, invertido. E vou fazer os cálculos agora, ó, né? Eu vou fazer aqui, ó, P2 é igual 9 vezes 5 deu 45. 9 vezes 5 deu 45. E 10 vezes 6 deu 60, certo? Continuando aqui em cima, ó, P2 é igual 45P0 sobre 60. Eu vou dividir em cima e vou dividir embaixo por 15. Eu vou simplificar essa fração. Dividindo em cima e embaixo por 15, ó, 45 por 15 deu 3, 60 por 15 deu 4. Então deu 3/4 de P0, ok? Que é o valor, né, aqui, ó, da letra B, certinho? A letra B, 3/4 de P0. Ok, pessoal? Então, vamos marcar a letra B, fazendo favor. Então, aí ficou uma resolução do exercício. Espero que você tenha entendido. Pause, anote. Se surgiu dúvidas, deixe nos comentários que eu auxilio vocês. Obrigado e até o próximo, se Deus quiser.